Olá, olá, minha gente! Então vamos dar início aqui à nossa jornada pela história dessas mulheres aí históricas, importantes para a nossa sociedade, né? E aí a gente vai começar pelo começo, né? Como muitos dizem aí, pela mulher que inclusive dá nome a esse podcast, né? Então vamos começar por Lilith, a primeira mulher, a primeira rebelde. E a história de Lilith me capturou, assim, foi muito interessante conhecer a história de Lilith. Eu não tinha contato, né? E aí eu achei bem interessante, bem simbólico para dar nome a esse podcast. Então, quem foi Lilith, né? Lilith foi a primeira mulher de Adão, que assim como Adão, ela foi criada do barro, né? E aconteceram coisas muito interessantes, assim, né? Porque ela lutava já por igualdade, direitos iguais, né? Ela não queria se submeter à dominação de Adão, digamos assim, né? Inclusive tem relatos aqui nos livros que eu tive contato de que ela isso ficou evidente na questão do ato sexual, de que ela não queria ficar por baixo, ela queria também outras posições, e que depois o casal entrou em conflito, muitos conflitos, de que ela queria, inclusive, lutar pela divisão de tarefas, enfim, e de outras coisas. E aí, o Adão não aceitou, né? Não topou. Adão, querido, é isso, né? E aí, diante dessa exigência, Adão deu duas opções para ela: ou ela se submetia, né? Ou então ela vai ser expulsa. E foi o que aconteceu, né? Lilith professou o inefável nome de Deus e acabou que foi expulsa do Éden. E é interessante observar que a partir disso percebe-se um apagamento da história de Lilith. Ela não está presente na Bíblia, e ela está presente só em alguns escritos, né? Ela foi apagada. E aí, a partir disso, Adão pede uma mulher, né? E aí vem Eva. E aí o lugar que Eva ocupa é completamente diferente do lugar de Lilith, né? Eva é feita a partir da costela do Adão, é um local secundário. E aí Eva se submete, né, à dominação e às determinações de Adão. E aí tem toda aquela história, né, de que ela comeu do fruto proibido, e aí tentou Adão, e Adão também comeu, e os dois foram expulsos, né? Assim como Lilith, é interessante observar que Eva também ocupa esse lugar da mulher amaldiçoada, né? Na mulher que amaldiçoa, que está presente nessa questão das religiões patriarcais, né? E é interessante observar que, como o escritor Renato Nogueira, que foi um dos livros que eu consultei, ele fala que Lilith é a mulher que aparece como um demônio. Lilith vai ser demonizada, uma rebelde diante das ordens divinas. Nesse caso, a subversão dela foi contra a ordem estabelecida das relações de gênero. O caráter demoníaco está justamente em sua insurgência contra a dominação masculina. E como que isso é forte, né? E aí Lilith vai para o deserto, fica isolada e é demonizada. E eu achei muito interessante toda essa história, achei muito simbólica, assim, existem aspectos, muitos aspectos de Lilith e de Eva, né, presentes hoje em dia, infelizmente, nos aspectos nas vidas das mulheres, né, a questão da Eva e a questão da submissão, a culpa ligada à mulher, né, as mulheres tendem muito a trazer a culpa para si, são muito hiperresponsabilizadas por N coisas, uma das coisas são os relacionamentos, né? As mulheres têm sempre uma questão de se sentirem culpadas por muitas coisas. Por exemplo, se um relacionamento não deu certo, ela acha que a responsabilidade é inteira dela, né? As mulheres são delegadas muitas coisas, né? E aí eu achei interessantíssimo de trazer um podcast justamente com o nome de Lilith, essa primeira rebelde aqui, como diz o Renato Nogueira, né? Essa primeira mulher que rompe com essa dominação e muito simbólico todo esse apagamento de Lilith, né?
E aqui no podcast eu tenho essa proposta de trazer justamente essas mulheres que elas são, digamos, fora da curva, que não aceitam esses lugares, né, comumente ocupados pelas mulheres e estão em busca de transformação, né? Elas vão contra a norma, elas subvertem, e aí o quanto que essas mulheres são importantes para nós, para que a gente quebre todo esse sistema, né, opressor, né, que traz muito sofrimento para nós mulheres, e como que é importante toda essa mudança, né? Então, a história de Lilith é interessantíssima, né? De ser uma pioneira nesses direitos iguais para mulheres e homens, dela trazer toda essa questão, da gente olhar para toda uma questão dela ter sido demonizada, né? E aí é importante a gente olhar para essa personagem mítica, né? E como ela foi uma ameaça à norma de submissão muito presente nas religiões patriarcais, né? E pouco se fala, como o Renato disse aqui no livro, pouco se fala de Lilith, porque tem toda essa questão na mitologia judaico-cristã desse questionamento, né? E aí vamos olhar para isso, vamos falar sobre Lilith. E aí, em um outro livro, chamado Livro de Lilith, de uma escritora junguiana, tem passagens assim que daquelas de arrepiar, né, gente? E eu queria trazer aqui, né? A tradicional forma patriarcal do matrimônio, preferida por Adão, na qual o homem sustenta as qualidades masculinas de atividade e de domínio, enquanto a mulher sustenta as qualidades femininas de dependência e submissão, tem como resultado a opressão da mulher e seu encarceramento, impedindo-a de tornar-se ela mesma. Para crescer e se desenvolver psicologicamente, uma mulher precisa integrar as qualidades de liberdade, movimento e instintividade de Lilith. Lilith é aquela pelo qual uma mulher se nega a ser aprisionada por um relacionamento. Ela deseja a igualdade, a uniformidade, no sentido de identidade, não no sentido de identidade ou fusão, mas os mesmos direitos de se mover, mudar e ser ela própria, né? Lilith, o flamejante espírito livre. Eu achei lindíssima essa passagem, né? Porque fala dessa luta, dessa primeira mulher, dessa primeira rebelde, né? Que não se submeteu a essas normas patriarcais, de trazendo ela como uma... Aqui tem alguns recortes que eu li que traz ela como uma primeira feminista, né? Então, achei muito simbólico para dar nome a esse podcast, essa primeira mulher, Lilith, e que a gente possa invocar a Lilith em nós, né? Que a gente possa, como diz Bárbara aqui, né? Integrar essas qualidades de liberdade, movimento, instintividade de Lilith em busca de nós mesmos, em busca daquilo que é importante para nós, né? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui a sugestão, o que vocês pensam sobre Lilith, sugestões de mulheres incríveis que vocês queiram que a gente fale aqui e converse sobre. E até o próximo episódio.